Ao longo das últimas décadas, Israel tem sido um dos países mais atacados e desafiados militarmente do mundo. Cercado por inimigos e frequentemente enfrentando guerras existenciais, o pequeno Estado judeu transformou essa pressão constante em algo inesperado: tornar-se uma das maiores potências militares e mais eficientes do planeta. E para entender como Israel se transformou em uma das forças militares mais eficientes do mundo, é preciso voltar ao momento em que tudo começou, mais precisamente ao dia 14 de maio de 1948. Naquele dia, o Reino Unido, após décadas de presença na região do Mandato Britânico da Palestina, no Oriente Médio, abandonou definitivamente aquele território que hoje corresponde a Israel e Palestina. Com o fim da administração britânica, os líderes judeus que viviam naquela região proclamaram naquele mesmo dia a criação de um novo país, o Estado de Israel. Mas a independência israelense não seria aceita pelos países árabes vizinhos. Exatamente no dia seguinte, 15 de maio de 1948, uma coalizão de países árabes lançou uma invasão em larga escala contra o recém-criado Estado de Israel. Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria, Arábia Saudita e Iêmen, apoiados por uma força expedicionária formada por voluntários árabes de várias partes do mundo, avançaram contra o território israelense, com mais de 60 mil soldados, além de tanques, artilharias e aviões de combate. Israel, naquele momento, era um país recém-nascido, com forças armadas improvisadas, pouco equipamento pesado e menos soldados. Ainda assim, contra todas as expectativas, Israel venceu aquela guerra. E aquele não seria um caso isolado. O mesmo padrão se repetiria em vários conflitos nas décadas seguintes. Em 1956, durante a crise do Sinai, Israel enfrentou o Egito e conquistou rapidamente toda a península do Sinai. Em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias, Israel enfrentou simultaneamente o Egito, a Síria e a Jordânia, derrotando todos eles em apenas 6 dias de combate. Em 1970, a chamada Guerra de Atrito, travada principalmente contra o Egito, terminou novamente sem uma derrota israelense. Mas talvez o teste mais dramático da história militar israelense tenha ocorrido em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur. Naquele ano, Israel foi surpreendido por um ataque coordenado de várias nações. Egito e Síria lideravam a ofensiva, mas diversos outros países forneceram tropas, armas e apoio logístico. Entre eles estavam Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Argélia, Marrocos e até forças expedicionárias apoiadas por Cuba e Coreia do Norte. E todos eles utilizavam armas modernas fornecidas pela União Soviética. No total, as forças árabes mobilizaram centenas de milhares de soldados e milhares de tanques. Israel, por sua vez, possuía cerca de 400 mil soldados mobilizados e pouco mais de 1.700 tanques. Mesmo assim, após semanas de combates intensos, Israel conseguiu reverter a situação, atravessar o Canal de Suez, cercar parte do exército egípcio e empurrar as forças sírias de volta. Mais uma vez, Israel saiu vencedor. Mas como é que isso foi possível? Uma das explicações está na estratégia militar israelense. Israel possui um território extremamente pequeno. Em alguns pontos, o país tem menos de 20 km de largura. Isso significa que Israel
simplesmente não pode recuar profundamente em caso de invasão. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a União Soviética conseguiu recuar milhares de quilômetros diante da invasão alemã, reorganizar suas forças e depois contra-atacar. Já Israel não pode se dar a esse luxo. Cercado pelo mar por um lado e por países potencialmente hostis do outro, perder território rapidamente poderia significar perder o próprio país. Por isso, a doutrina militar de Israel se baseia em um princípio claro: a melhor defesa é o ataque rápido e decisivo. Esse princípio ficou evidente em 1967, quando Israel lançou um ataque preventivo contra as forças aéreas árabes, destruindo centenas de aviões inimigos ainda no solo. Ao eliminar a aviação adversária nas primeiras horas da guerra, Israel garantiu superioridade aérea total, o que foi decisivo para sua vitória rápida. Outro fator importante é a cultura militar das forças de defesa de Israel. Os militares israelenses são treinados para agir com grande autonomia no campo de batalha. Oficiais de níveis mais baixos possuem liberdade para tomar decisões rápidas quando necessário. Isso contrasta com muitos exércitos árabes da época que operavam sobre uma cadeia de comando extremamente rígida e burocrática, na qual decisões importantes muitas das vezes precisavam subir vários níveis hierárquicos antes de serem realmente aprovadas. E em combate, essa diferença pode significar minutos decisivos. Além disso, Israel investe pesadamente em tecnologia militar avançada. O país opera alguns dos sistemas de armas mais modernos do mundo, incluindo caças como o F-15 e o F-35, além de blindados avançados como o tanque Merkava, projetado especificamente para as necessidades do exército israelense. Mas acima de tudo, existe um fator que muitos analistas consideram ser o mais importante. Para os israelenses, as guerras nunca foram apenas disputas territoriais ou políticas. Elas são, muitas vezes, vistas como questões de sobrevivência nacional. Grande parte da população israelense acredita que, caso o país seja derrotado militarmente, o próprio Estado de Israel poderia deixar de existir. E isso cria um nível de mobilização e determinação extremamente elevado entre os soldados e os civis. Em outras palavras, para Israel, perder uma guerra pode significar desaparecer do mapa. E é justamente por isso que, ao longo da sua história, Israel tem lutado cada conflito como se fosse uma batalha pela própria existência, porque, em muitos aspectos, realmente é. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para que possamos te oferecer mais conteúdos como este.